Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de uma coisa que é basicamente uma teoria sobre o porquê as pessoas ultimamente no Brasil não estão nem lendo nem escrevendo. Mas antes de eu discorrer aqui esse vídeo, vai curtindo ele aqui e espalhando para quem você mais ama. Porque assim, a gente percebe, né, que cada vez mais, né, como eu já falei em alguns vídeos aqui, que hoje a gente tem, né, uma maioria de pessoas mais não leitoras do que leitoras. E também, fora, inserindo um pouco essa questão da escrita, que ela tem diretamente interligação com as leituras, eu vejo que muita gente fala assim: Ah, eu odeio esse negócio de redação. Nunca me dou bem, não sei escrever direito, não tenho criatividade, etc, etc, etc. enfim, tem várias coisas que as pessoas criam, muitas vezes como desculpas ou até mesmo como própria dificuldade, tal qual como ela é. Beleza. Mas eu tenho uma teoria que eu fiquei refletindo sobre isso hoje, dessa questão da diminuição dos leitores comparado aos não leitores no Brasil. E isso tem muito a ver com uma questão econômica do nosso país. Vou explicar por quê. Quando você tem um país que tem uma liberdade econômica, você percebe que as pessoas elas não vivem no modo sobrevivência, como aqui a gente vive atualmente. Porque pensa bem aí comigo. Existe um casal, certo? Aqui hipoteticamente falando. Cada um deles ganha os seus R$ 1.600, né? Tô botando aqui um pouco acima do mínimo. Então, em tese, os dois juntos fazem aí R$ 3.200. Tranquilo. Só que aí nessa eles têm os custos de casa e tem mais dois filhos também para poder sustentar. Nisso tudo eles vivem no modo sobrevivência. E às vezes fazem também alguns bicos, tipo a mulher vendendo algumas coisas como perfume, cosmético e afins, e o homem fazendo, por exemplo, corridas de Uber moto, como eu vejo muito aqui na minha cidade. E aí o que acontece? Com esses com essas extras que eles fazem, eles complementam a renda deles com mais ou menos aí em torno, juntando os dois, de R$ 600. Ou seja, nessa brincadeira fica aí em torno de rendimento total deles, mais ou menos aí R$ 3.800. Tranquilo. Esses mesmos R$ 3.800, os dois, junto com mais duas crianças aí, em torno de 6 e 8 anos de idade, o custo se torna alto, porque tudo de fato hoje o trabalhador médio está muito caro. Tipo, nesse momento que eu falo, arroz, o pacote está tipo R$ 6,50, café R$ 21, negócio abissal, animal. E aí, junto com essas coisas custosas, esse salário que o poder de compra que está cada vez mais baixo para o trabalhador médio, para a maioria das pessoas no nosso país, a gente percebe que as pessoas estão nesse modo de sobrevivência. E quando ela está nesse modo de sobrevivência, subsequentemente ela vai buscar cada vez mais a sua própria, através de um emprego, fazendo dinheiro ali, né, ganhando seu dinheiro, e também nos seus corres extras, independente de ser Uber Moto, ou vendendo produtos, ou até mesmo algum tipo de serviço para complementar a renda. E através disso, ligado somente nesse modo de sobrevivência, ela vai deixar de lado leitura, escrita, estudos, tudo aquilo que vai desenvolver ela de modo intelectualmente falando, e assim subsequentemente sendo uma ignorante pelo resto da sua própria vida, justamente por viver nesse modo aí de sobrevivência. E aí, para corroborar aqui a minha tese, quando um país ele é economicamente mais livre, ou seja, tem mais abrangência de mercado, ou seja, de maneira interna e de maneira externa, sendo aberto para o mundo inteiro, né? Tendo um ambiente de mercado bom de se investir, com menos impeditivos, no caso burocracias e impostos, e subsequentemente concorrendo com as empresas que já estão ali, independente de elas serem nacionais ou internacionais, gerando mais emprego, gerando mais renda, trazendo mais dinheiro para o bolso do trabalhador e subsequentemente tendo um ganho mais de poder de
compra através desse mesmo, seja por salário ou seja por hora paga. E aí, de fato, o trabalhador, ele estando mais tranquilo nessa, sabendo que, por exemplo, ele ganha um salário mínimo médio de 3 mil reais, digamos assim, e a esposa também ganha tal qual 3 mil reais, mas ele sabe que juntando as duas rendas ele tem 6 mil reais. Com esses 6 mil ele pode viver muito bem, obrigado, trazendo muito bem os custos de casa, sanando muito bem isso, sanando os custos de alimentação, também quesito de roupas, lazer, entre outros, e aí de fato ele vai ter tempo para poder se instruir, seja lendo e escrevendo, seja fazendo uma faculdade, um curso técnico, enfim, ele vai desenvolvendo intelectualmente e assim de fato ele vai se tornando uma pessoa melhor e quem sabe até galgar mais degraus dentro do mercado de trabalho. E assim, humildemente, eu penso que, de fato, por a maioria das pessoas hoje viverem nesse modo de sobrevivência, é que faz elas deixarem de lado essa parte intelectual de leitura, escrita, estudos em geral, para poder correr atrás do seu, poder correr atrás de algo melhor, seja no emprego, fazendo uma extra, para poder cobrir ali as contas e subsequentemente fazer acontecer na sua própria vida nesse modo sobrevivência. E a gente sabe que isso é um prato cheio para o governo que está aí para poder pegar um monte de ignorantes e fazer esse tipo de situação e causa que se faz hoje, né? Porque hoje se prende por humor, mas não se prende por corrupção nenhuma, né? Pois é. Então é isso. Já deixei aqui a minha opinião para vocês, a minha tese, né? Que corroborando aqui, ela é apartidária, ela não tem nada a ver com direita, esquerda, centro, canto, lado, outro. Ela é apenas de um cidadão comum, revoltado com essas situações e causas que acontecem no Brasil e que pensou um pouco mais além sobre tudo que ocorre hoje no nosso país. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo para saber quem é você, se você concorda ou discorda, o que é que você tem mais a acrescentar sobre isso. Vamos dialogar de maneira respeitosa aqui embaixo, para eu te conhecer e a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E aí, clica também no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal. E é isso. Até o próximo vídeo.